eu acho que o ponto importante dessa vitória é justamente porque a gente vinha já criticando as atuações coletivas do Atlético e ontem não foi um primor coletivamente. O Atlético ontem teve que remar muito para conseguir o seu gol e os gols que tomou em, assim, fragilidades absurdas do sistema defensivo. Inclusive o sistema defensivo segue sendo um ponto de atenção do Atlético. Mais um jogo em que o Atlético toma mais de um gol, eu acho que isso precisa ser deixado bem claro aqui. Só que quando você tem a oportunidade de corrigir os seus erros com a vitória, fica mais tranquilo, fica mais fácil. Óbvio. Porque os erros estão ali, dá pra ver o que tem que ser melhorado. Você tem problemas nesse time. O primeiro tempo, assim, eu até acho que o primeiro tempo ele é bem abaixo tecnicamente, até por muito da proposta do Fluminense. O Fluminense ele não estava nem um pouco afim de atacar nesse jogo, ele queria era fechar espaços. A própria escalação com 3 volantes. Para mim ele marcou muito bem o Scarpa, o Renato botou o Martinelli para ser cão de guarda do Scarpa, lá assim, ó, deixa esse cara jogar, e foi a proposta do Fluminense, e aí realmente o Atlético teve muita dificuldade de construir. A partir do momento em que o Atlético teve campo, teve espaço, e aí nessa é mérito do Cuca, porque ele que abriu o time, né? Entra o Júnior Santos, começa a correria ali, o marcador tem que acompanhar, vai aparecendo mais espaços no campo para a bola correr. A partir deste momento fica mais tranquilo, mas ainda assim, o Atlético tem que remar muito para poder chegar ao gol adversário, para poder fazer o gol, e não pode se dar o luxo de tomar gols com tanta facilidade. São erros individuais, é claro. O Lianco vinha sendo o melhor zagueiro do Atlético, não é do feitio dele fazer esse tipo de lance, mas fez. Errou muito feio. E nesse sentido, cara, você não pode dar esse tipo de lance, porque um time que está buscando se acertar, está buscando retomar aquilo que a gente viu de jogo coletivo, de criar mais chances, de estar mais perto de ganhar, fazendo mais gols, você não pode dar um azar para sorte, né? Dar sorte para azar, no caso, de deixar um atacante ter uma finalização como a que o Canóbio teve, como a que o Serna teve. São erros que a zaga precisa ainda de consertar de alguma forma. Mas eu ainda acho, assim, se a gente for pegar qual que é o fiel da balança desse jogo, cara, pra mim o Rubens mostra exatamente aquilo que tem que ser feito, né? Se você tá insistindo, se você tá brigando e as coisas não estão dando certo, cara, tem que começar a chutar no gol, começar a testar, começar a ser um pouco mais fora da casinha, no sentido de desconcertar as coisas ali, de fazer diferente para tentar chegar. E o Rubens ontem, pra mim, melhor em campo disparado. O jogo de ontem ainda, diferentemente do que vinha acontecendo em alguns jogos desse brasileiro, o Atlético teve dificuldade para chegar à meta do Fábio. Ontem foram 5 finalizações na direção do gol e 3 gols marcados. Isso daí, essa é uma melhora que a gente pode citar aqui. O Atlético antes, ele criava muito e não conseguia fazer gols. Ontem foram 5 chegadas à meta do Fábio. Cara, pra mim até agora a defesa do campeonato. Aquela defesa do Fábio no chute do Rubens, na finalização do Rubens, é um absurdo. E a outra eu nem lembro, na verdade, qual foi. Mas o segundo gol, no primeiro momento, não gostam dos no primeiro momento eu falei, miserável, espalmou a bola pro meio do gol. Nada, ele fez uma defesa. Eu vou falar com vocês, pega aqui no braço dele, do Hulk. Se pegasse no rosto, tava até agora deitado. Tinha arrancado a cabeça do Fábio, porque foi uma pedrada. Ontem no jogo Londrina e Tombense na Série C, o árbitro do jogo precisou ser substituído. Tomou um chute. Porque ele tomou uma pancada na cara, um chute, uma finalização do jogador do Londrina, pegou na cara do árbitro. Na cara do Fábio, ele não conseguiu. Ele ia ter problemas. Isso não é zoeira, ele ia ter problemas. Foi um chute muito forte do Hulk mesmo. Realmente, então são 5 chutes, porque teve a defesa que ele faz na finalização do Rubens e nesse lance do gol são 2 chutes, então é isso mesmo. O ingresso tava caro, e aí os atleticanos falam que é zoeira, não sei o quê, ou a fase também não ajuda? Gente, até eu ia citar sobre isso, vamos lá. Ontem foram 25 mil torcedores na Arena MRV. O ingresso não tá barato. Não tá. Tinha alguns setores, esses setores estavam cheios. Os setores ficaram vazios, ingresso na média aí, pro sócio mais caro do Atlético, na faixa de 100, 120 reais. Não é um ingresso barato. E o principal ponto, pro momento que o Atlético vive. Ontem as vaias, quando elas aconteceram, os gritos de time sem vergonha, não é pelo jogo em si. Não é pelo jogo em si, que o jogo até um certo momento ruim do Atlético. É pela fase. É pro time que perdeu pro Deportes e Iquique, pro time que empata com Caracas e Cienciano, pro time que empata com Maringá, o time que tá vencendo o Mirassol e toma um gol no último minuto. Então, assim, esse é o ponto. As pessoas precisam entender, eu acho que algumas pessoas dentro do Atlético precisam entender o que é o momento que o time vive para poder trazer essa relação com o torcedor de volta. Cara, tem gente lá que tem que ser mais ouvida, mais escutado, porque não tem condição.
nesse momento que o Atlético vive, depois de um jogo contra o Juventude, onde você oscila muito, você enfrenta um time muito ruim que é o Iquique, perde, e os caras colocam o ingresso em setor a R$140, R$150. Cara, aí não tem condição. E isso no sócio-torcedor mais caro, no plano mais caro, onde o ingresso fica mais barato. Então, assim, as pessoas, eu acho que eles precisam entender um pouquinho mais o momento. As vaias ontem, elas não foram pelo jogo em si. E assim, eu aprendi, meu pai sempre me ensinou, no jogo, você tá puto, vai no final, porque vai durante não vai ajudar em nada. O cara que já tá mal, ele vai ficar pior. Mas assim, se o cara quer vaiar, cara, vai, não tem problema, cada um é isso. Mas eu acho que as vaias de ontem é muito mais pelo momento do Atlético com certeza, do que pelo jogo em si.